Faça como a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Maria ouvindo profecia, e diz a Bíblia, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Houve uma profecia? Não tenha medo. Anote, eu tenho uma ruma de profecia lá em casa. Quando eu fiquei doente com a estafa terrível, foi 3 anos tomando remédio controlado. Mas muitos meses dentro de uma rede sem poder fazer nada. Incapacitado, saí do trabalho da universidade, de todos os cargos da igreja, foi uma coisa terrível, um deserto tremendo. Mas naquele deserto Deus falou comigo. E eu pegava a caneta, e anotando toda a profecia que vinha para mim, eu anotava. Dia tal, através da irmã fulana, Jesus falou isso assim, assim. E aguardando. Sabe o que aconteceu? A maior parte daquelas profecias se cumpriram na minha vida. Outras não. Porque outra regra para você conhecer o profeta, está escrito lá em Deuteronômio, se não me engano é 28. Quando o profeta falar em meu nome e acontecer, é porque eu falei. Mas quando o profeta falar e não acontecer, o tal profeta falou com soberba, eu não enviei. É o teste, é o teste. Outro teste. Veja se é de acordo com a palavra. A profecia pode ser a mais bonita do mundo, ou a mais terrível. Quero ver se está de acordo com a palavra. Se não tiver, é balela. Mas também você não pode dizer quando houve a profecia, isso é do diabo, isso é da carne. Não, tem coisa que tem coerência, mas você tem que deixar, ver se é de acordo com a Bíblia, e deixa o tempo passar. Não é? Deixa o tempo passar. Já teve alguém que saiu lá do banco da igreja, veio aqui junto de mim e disse, olha, Deus mandou dizer que o senhor faça isso, 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 isso. Digo, tá bem, minha irmã, eu vou orar para Deus me dirigir nesse sentido. Deus nunca me dirigiu. Então, é o desejo dela que aquilo acontecesse. Velhos pastores ensinaram a gente, os mais novos daquela época. A igreja não se dirige por profecia. Igreja não se dirige por revelação. Igreja se dirige pela palavra de Deus. E a profecia maior é a profecia mãe. E a profecia que a gente ouve, o dono de profecia, não é como no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era um profeta nacional. Jeremias era o único profeta que falava em nome do Senhor, não é verdade? Hoje não. Hoje qualquer irmão pode receber o dom de profecia. Para quê? Para se mostrar, para mandar no pastor, controlar a igreja, mandar nos outros. Não. A profecia tem que ter 3 finalidades. Edificação, exortação e consolação. Eu me lembro que uma vez eu estava dirigindo a mocidade, irmão. Aí levantou-se um grupo de jovens. Eu dirigia a mocidade Natal. Então, minha maneira de ser era aquela e tal. E um grupinho de jovens entendeu que eu não era usado por Deus. Então eles se reuniram e começaram a fazer reuniões na casa deles. Toda semana na casa de um deles. E formaram aquele grupozinho que acabou cabendo numa Kombi, não é? E aquele grupo desapareceu da igreja. Alguém disse, irmão Rinaldo, as irmãs fulano, ciclano e beltrano e o irmão fulano estão andando numa Kombi agora do pai do irmão fulano e estão por aí profetizando nas casas, fazendo vigília nas casas e tal. Eu digo, é interessante, não é? Eles não comunicaram isso ao pastor da igreja, não comunicaram ao dirigente da mocidade, estão fazendo um trabalho por conta própria, assim. Isso não é bom, isso não é de acordo com a Bíblia, não. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pastores, considerá-los e tal. Então eles ficaram, eu disse, bem, eu não posso fazer nada. Os pais deles permitem, deram a Kombi para ele ir, o que é que eu vou fazer? Aí de vez em quando eles vinham na igreja, era uma santidade tremenda, irmão. E um dia numa consagração da mocidade, não é? Uma levantou-se em profecia
levantou em profecia e falou alto, esse que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Todo mundo se calou, eu me calei também para ouvir. Aí, quando aquela terminou, disse, agora é tu, fala. Aí aquela primeira profetiza, fala tu. A segunda se levantava e profetizava. E eu lá até com medo de intervir, porque eu estar atrapalhando a obra. Eu confesso que fiquei preocupado. Aí quando terminou a segunda, agora é tu, fala. Digo, meu Deus. Aí o pastor João Batista, de saudosa memória, ia passando assim e ouviu aquele movimento, parou com o chapéu na cabeça, que ele usava chapéu, parou e fez assim para mim. Aí ficou a profeta falando lá, profetiza, e eu fui, disse, ô irmão, por que o senhor permite um negócio desse? Digo, não, pastor, é profecia. Profecia que nada, irmão, isso é cavilação. Bate na campainha, acaba com isso. Digo, meu Deus. Eu disse, mais murcho do que subir, meu irmão. Aí o meu vice-dirigente, Edson Alves, que morreu já, foi o primeiro missionário, bateu na campainha e disse, sente-se. Quando eu fui falar com o pastor, Edson já tomou a direção e disse, se sente, irmão. Sabe o que ela disse? Eis que vou te cegar. Brabo mesmo, Deus dela, brabo. Vou te cegar. Aí Edson disse, eu não tenho medo não, viu? Em nome de Jesus. Pronto, nem Edson cegou, nem nada. E daquele grupinho, viu? Você vê o que é gente com cavilação, irmão. Cuidado. Não queira ser santo demais, nem santo de menos. Queira ser apenas santo. Aquele grupinho saiu por aí, naquela como fazendo esses movimentos, foram bater na Paraíba, levar uma mensagem para um pastor. Chegaram lá de 11 horas da noite. Quando o pastor abriu, irmão, nós trazemos uma palavra para o senhor. Quem são vocês? Somos da Assembleia de Deus no Natal, assim. Trouxeram carta de recomendação? Não, senhor, então voltem. E bateu a porta para eles. Não recebo ninguém aqui, nem na igreja, nem na minha casa. Vem de outro lugar sem carta. Que negócio é esse? Para você ter... Agora, todo esse pessoal se acha mais santo do que o irmão Elinaldo, lá na direção. E um dos que fizeram parte do grupinho da santidade, das profecias, me procurou um dia, anos depois, Marinaldo, quase que eu me desvio ali, irmão. Eu comecei a seguir aquele grupo, não é? Era na Kombi do meu pai. Toda semana a gente fazia vigília na casa de um. E um dia eu estava na casa de um irmão lá, ou de uma irmã, e todo mundo orava, até aquele grupo de 7 ou 8 jovens. Não tinha adulto no meio não, era só jovens. Marinaldo, e a gente cansado, deitava no chão. Deitava no chão, era tanta profecia, tanta coisa. E ele era noivo, e eu era noivo. E uma profetisa levantou-se uma vez e disse, meu servo, eis que a tua não é aquela com quem estás noivo. E disse, pastor, eu fiquei apavorado. Já estava marcado o casamento. A tua é o vaso que eu estou usando. Ele disse, irmão Elinaldo, quase que eu acabo noivado com essa história. Mas até hoje é casada com a irmã. E daquele grupo, irmão, vários se desviaram. Por quê? Porque quiseram entrar por um caminho de santidade fora da palavra de Deus. Queridos, vamos nos submeter à palavra de Deus. Não quero que vocês submetam a mim, não. Eu sou servo de Deus a serviço da sua igreja. Não mando em ninguém, não sou superior a ninguém. Agora a palavra é superior a todos nós. Então, não ensine outra doutrina. Não aceite outra doutrina. Vamos ficar só com essa palavra esta noite, já é suficiente para a gente dizer que não perdeu tempo. Não aceite outra doutrina.